Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, irmãos, Ele nos proporciona esta rica oportunidade para nós estarmos aqui na sua casa, para o adorar na beleza da sua santidade. Amém? Falando hoje, o tema para toda a população aqui no Brasil, comemorando o Dia dos Pais, né, irmãos? Eu sempre digo, Dia dos Pais são todo dia, né, irmãos? Dia das Mães também são todos os dias, mas aqui no Brasil a gente tem aquele dia específico para ali a gente estar bem próximo do nosso Pai, né, irmãos? Ali confraternizar aquele momento, né, irmãos, entre família. E nesta noite eu quero trazer para a glória do nome do Senhor, juntamente para a nossa reflexão, meditação, no livro de João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus irmãos, esse versículo 16, onde muitos cristãos ele carregam já separado dentro do seu coração, para ali repassar para os demais o grande amor de Deus, já sabe de cor, né? Acredito que se trata também do texto áureo, né? O versículo áureo 13:16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante, amados irmãos queridos, dileto ouvir a palavra de Deus, que Pai não é aquele que apenas faz, né, irmãos? Pai é aquele que cuida, Pai é aquele que zela, Pai é aquele que se preocupa, Pai é aquele que quer ver o melhor para o seu filho, aquele que orienta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a gente estamos nesta noite a meditar num versículo onde Deus, Ele amou o mundo, irmãos. Aleluia. Amou o mundo, não o mundo criado por Ele. Estou falando, quando falo de mundo aqui, a criação dele. Ele amou o mundo de uma tal maneira. Observe que Deus agora ele abre parte, ele abre mão do seu amor para conosco, porque ele via que estava observando que o homem estava indo de caminho errante e caminho errado, caminho que não agradava a Deus. Aí o amor de Deus era tão grande, que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele veio oferecer, Ele como Pai, Ele como Criador, aleluia. Ali era para o homem em si o buscá-lo, o homem em si se preocupar de estar bem perto de Deus. Aí você vê aqui que Deus ele quer estar próximo do homem, o homem estava se afastando, o homem perdeu o referencial. O homem estava perdido, e Deus, apenas que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho
Jesus Cristo, onde o próprio Filho fazia parte da Trindade, teve que abrir mão naquele momento de estar diante do Pai para ser enviado a uma missão de salvação, e essa missão tal, a sua vida seria ali, irmãos, ali afetada, a sua vida seria tragada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Irmãos, a gente observa que o amor do Pai e o amor do Filho ao Pai é algo, irmão, extraordinário, é algo, irmãos, diferenciado neste mundo, um mundo de egoísmo, onde o homem ele só pensa nele e mais ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus amou, pensou em mim, pensou em você, imolando Jesus naquela cruz, oferecendo por mim, por você, para que possamos ter acesso a Ele. Ele não queria perder esse referencial de Pai para você. Ele quer estar sempre presente do homem, da criação que Ele o criou. Ele não queria ser um Deus distante da criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Mas é interessante, irmãos, que no versículo 16, louvado seja o nome do Senhor, diz que Deus, Ele amou o mundo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele amou o mundo. Esse amor que Deus, Ele nos amou, é um amor diferenciado, é o amor diferenciado do amor que o homem tem por um semelhante. É o amor ágape, é o amor que Ele ama sem querer, sem interesse nenhum, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, por tabela também, Ele amou a criação do seu Pai, que também, por tabela, Ele amou de uma maneira tal que Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor. Ele ofereceu a sua vida, Ele se imolou, Ele foi sacrificado, Ele foi pregado, Ele foi cuspido, Ele foi desprezado, Ele foi rejeitado pela associação, mas os que creram na mensagem dele, irmãos, Ele alcançou, Ele entrou, Ele fez morada, Ele fez uma nova criatura, Ele deu esperança, Ele deu amor para aqueles que abriram o coração para receber a mensagem do Filho de Deus. E a mensagem, irmãos, é a mensagem de Deus para a humanidade. É uma mensagem que Deus, Ele quer e deseja estar sempre perto do homem. Ele não é Deus de longe, mas é Deus de perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sempre teve o desejo de estar próximo do homem, mas o homem, por sua vez, preferiu da presença de um homem para estar na frente das suas batalhas, na frente dos seus problemas e colocando Deus em segundo plano. Quando o homem pede um rei, e Israel pede um rei, porque as outras nações tinham um rei e ele queria um rei, e Samuel ali se entristeceu muito, porque, irmão, Deus, Ele como pai, Ele também era como rei, porque era um rei que não perdia nenhuma batalha, era um rei que entrava para prevalecer, para ganhar, porque ele tinha o conhecimento e via o que o homem não podia ver. Mas o homem, por sua vez, ele preferiu, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele preferiu de abrir mão da presença do Senhor para estar na presença de um homem. E a gente vê a decadência cada vez mais, o homem falhando, o homem
tendencioso, irmão, a falhar a natureza humana. Mas Deus, por ser um Deus onipotente, por ser um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que zela, irmãos, Ele foi rejeitado pela humanidade. Mas Deus sempre quis, irmãos, estar pertinho da sua criação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandou fazer tabernáculo no tempo passado. O tabernáculo ali representava, depois de montado uma arca ali no lugar santíssimo, ali representava a presença de Deus, para mostrar ao povo que o povo muitas vezes tinha que ver para crer. E a Deus se manifestava através daquela aliança, através daquela arca ali. Deus falava, Deus manifestava ali. Louvado seja o nome do Senhor, a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Era o Deus Pai, Deus que cuida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a fé, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus quer que eu e você tenha fé. Aleluia! Tomé, para ele crer que Jesus ressuscitou, ele pediu para tocar nos buracos, na mão de Jesus. E Jesus disse: vê, Tomé, toca, Tomé. Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Que nesta noite, que a nossa fé, que o nosso amor por nosso Deus, ele não venha ser um amor minguado, um amor pequeno, mas esse amor ele possa crescer e ele possa florescer em nossos corações, porque Deus ele ofereceu o que ele tinha de melhor, e nós como seres humanos, como falhos, porque perfeito só Deus, aleluia, Deus ele quer estar dentro do nosso coração, como Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até aquele tão grande dia da consumação do século. Jesus ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Consolador. O Consolador é aquele que consola, o Consolador é aquele que orienta, o Consolador é aquele que intercede por mim, por gemido inexprimíveis diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar, nem pedir. E quando a gente está pedindo, o Espírito Santo, ele intercede com gemido inexprimível para Deus receber a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, como Pai, ele sempre cuidou do seu povo. Ele sempre ofereceu o melhor. Ele não disse que seus filhos viessem padecer de fome, nem viessem padecer de sede. Naquele tempo ele fez a água brotar da rocha de Horebe. O povo estava com sede, Deus fez o povo beber água. O povo estava com fome, Deus mandou maná do céu. O povo queria comer carne, Deus mandou codornizia. Deus sempre foi um Pai cuidadoso, zeloso, que cuida e zela por mim e por você. Deus não deixou de ser Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele continua sendo o mesmo Pai, zeloso, amoroso. Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior amor, irmão, é ele oferecer o amor de Jesus para nos alcançar. Aleluia. Mas este amor, irmãos, Jesus teve que pagar um preço muito alto. Era a sua própria vida. Irmãos, tem um momento que Jesus, quando estava no Getsemane, que como ele começou a orar ali, ele disse: Pai, se for possível, observe, irmão, se for possível, afasta de mim este cálice. Irmãos, conjecturando aqui, a Bíblia não fala, mas Jesus ele veio da natureza 100% homem
e 100% Deus. E como Deus, irmãos, ele podia ter, já vendo aquela cena ali, que ele ia passar aquele processo de martírio, o escárnio dos romanos, o desprezo dos seus discípulos, o seu discípulo negando ele, tudo aquilo, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, é isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Jesus quer de mim e de você: obediência. Jesus obedeceu ao seu Pai até no último suspiro, irmãos. Ele obedeceu em morrer no meu lugar e no teu lugar, para que você tenha vida e vida com abundância, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Precisava Jesus ser morto, crucificado, para que hoje eu e você pudesse ter acesso ao Pai, através deste tão grande amor. O amor sublime é o amor que o Pai tem para com o Filho, e diz que Deus ele nos amou, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus falando que não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que dê fruto, vades e os vossos frutos permaneçam. Jesus te escolheu, vaso. Jesus te ama. Jesus quer transformar o teu viver. Jesus veio neste mundo para mostrar que o mundo é ilusão, o mundo é uma realidade, mas Deus tem um projeto melhor para você do que nesta vida. É a vida eterna com Ele, para morar no céu. E o céu não é uma ficção. O céu não é uma historinha que alguém conta, não. O céu é uma realidade, assim também como o céu também é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ser gratos a Deus. Eu agradeço ao meu Deus por nesta noite estar aqui na sua casa pregando, aleluia, não pregando como alguém pregou Jesus na cruz do Calvário, mas pregando a tábua dos vossos corações, a mensagem da cruz, esta mensagem que transforma, essa mensagem que liberta o mais vil pecador. Eu não sei qual é o pecado que você está abarrotado, eu não tenho força, mas nesta noite Jesus pode te dar e vai estar dando força para você ser liberto em nome de Jesus. Por isso ele morreu na cruz e disse: Pai, este tudo está consumado. Jesus bebeu o cálice, Jesus venceu, e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Se Jesus estiver no controle da sua vida, Ele estiver na direção do seu barco, o seu barco vai chegar. O seu barco vai chegar. O seu barco não vai naufragar. Pode até balançar. Tempestades vão se levantar. Aleluia. Vento impetuoso vai se levantar. Mas seu barco não vai afundar. Seu barco vai chegar no outro lado. Aleluia. E no outro lado você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Jesus não tiver no barco, irmãos, se o Filho de Deus não tiver no seu barco, eu digo a vocês, sem medo de errar, ele vai atolar. Ele vai atolar. Ele vai naufragar e vai atolar. E barco atolado, só Jesus tem misericórdia. E não adianta o homem querer atolar. Não adianta, irmão. Porque barco atolado, só Jesus tem misericórdia. E nesta noite, receba a libertação. Nesta noite, receba a graça de Deus. Nesta noite, receba a salvação. Se você ainda não professa a pessoa bendita do Senhor Jesus como único ser salvador da sua vida, nesta noite eu convido a você, dobra o seu joelho neste momento, dobra o seu joelho e diga assim a Deus: Pai,
eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço o sacrifício de Jesus, do teu Filho, na cruz do Calvário, para me salvar. A ti eu entrego a minha vida. Ajuda-me, Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus. E com certeza, irmãos, o Senhor vai mudar o teu cativeiro. E você vai a uma igreja mais próxima da sua casa. Igreja que pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Que tenha compromisso com a palavra. E diga assim: eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu quero confirmar aqui, diante dos homens e diante de Deus. E Deus vai selar, vai chancelar essa sua atitude que você fez diante dele. Porque Deus ele já fez a parte dele. Deus ele abriu mão. Deus abriu mão do seu amor. Jesus era o bem mais precioso que Deus tinha. Aleluia. Ele abriu mão do seu bem precioso para que eu e você pudesse ter acesso a ele, através do sacrifício de Jesus. E o sacrifício, o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. E eu digo a você, amado, querida ouvinte da palavra de Deus, não adianta querer se sacrificar, fazer tanto sacrifício. Não. O preço já foi pago. Que neste momento você possa realmente reconhecer o preço de Jesus que Ele pagou por mim e por você. Aceite Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, e com certeza a sua vida mudará de uma vida para melhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual